Opinião, assim, você conhece muitas entidades. Os programas de educação financeira e previdenciária das entidades, eles são conservadores para esse mercado? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu aqui no Sebrae Previdência, eu trabalho com comunicação, e uma das primeiras coisas que eu observei quando eu entrei aqui, que eu comecei a falar, não, a gente precisa mudar aqui, mudar ali, a primeira de cara, a linguagem. Eu não consegui me conectar com o que eu via. Eu via um folder e eu falava, tipo, esse folder não é pra mim. Eu não entendo, eu não me vejo aqui. Segundo, não só a linguagem, mas a forma também. Eu vejo muito fundo de pensão no Instagram comunicando como se fosse no portal. Sabe? Querendo educar a galera que tá no Instagram, que hoje a média ali é de 25, 35 anos, já não são mais tão jovens assim, não são mais adolescentes, porque os adolescentes estão no TikTok. Né? Mas falando com uma linguagem institucional, portal. Você vê isso como um ruído nesse conhecimento? E aí, o que as entidades precisariam fazer para... Olha só, a Previdência fechada, quando eu disse que ela estava vivendo inércia daquele desenho superado, essa inércia ela não se esgotou ainda não. Essa é uma má notícia, né? Os primeiros programas de educação financeira e previdenciária, eles existiam só para cumprir tabela. Isso eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu tive o desprazer de me defrontar com uma situação que é muito ruim, né? As entidades, elas faziam e desenvolviam programas de educação financeira e previdenciária que eram muito parecidos. E aquilo me incomodava muito quando me encontrava na Previc, né? Porque eu percebia que era meio que um padrão. Eles, né, vamos pegar aqui um programa de educação financeira e previdenciária. Você buscava na prateleira, implementava e... Eu pego aqui da entidade A que já implementou, Isso. adapto algumas coisas e... E quando tem o esforço de adaptar, ainda está muito bom. Por que às vezes nem isso, né? aquele copia, mas não faz igual? Igual estão fazendo com a gente. Isso acontecia nos programas. E eu me deparei com isso. O que acontecia? Isso incomodava, porque você percebia que não havia uma preocupação efetiva de muitas entidades. E por que ela fazia isso? Né? Copiava os programas de educação financeira e não dava tanta atenção. Porque elas tinham um incentivo do Estado que, se elas tivessem um programa de educação financeira, elas não precisavam imprimir o relatório anual. Olha só. Então, como está muito mais barato eu ter um programa de educação financeira, eu vou fazer isso, vou colocar isso aqui no ar só para não imprimir. Relatório anual, porque é caro. Relatório anual era não, ok, mas caro. Assim, a pergunta que me fica, acho que eu não estava trabalhando aqui nessa época, o que tem a ver uma coisa com a outra? Pois é. Exatamente por não ter resposta à sua pergunta, é que a época decidimos, né, na Previc, de desvincular um assunto do outro. Olha, não tem nada a ver. Mas o motivo que nos fez tomar essa decisão, além dessa consciência de que não tem nada a ver uma coisa com a outra, se o problema é o relatório anual que é caro, ora, você fala para a entidade que ela não precisa mais imprimir, desde que ela disponibilize, acabou. Pode ser na mídia que for a mais econômica, mas que o participante ou assistir tenha acesso. Mas desvincula as coisas. E qual foi a gota d'água para fazer a desvinculação? Quando a entidade começou, essas entidades que mandavam o mesmo programa de educação financeira para a Previc tomar conhecimento, não teve o cuidado nem de mudar o nome da outra. Aí nós recebemos um programa de uma entidade com o nome da outra e eram cópias, né, claro, né? E aí houve uma banalização, né? Ficou muito claro que não era levado a sério. Então perceba que situações como essa fazem com que você chegue à conclusão de que o assunto, para ele ter efetividade, ele precisa ser primeiro compreendido e levado a sério. Por quem direito? Começando pelas entidades de previdência. Né? Elas têm que entender que não é uma obrigação, é uma necessidade. Ela não vai conseguir transmitir a informação dela com qualidade se a contraparte não tiver conhecimento. Não tem como. Né? Então, eu acho que esse é um ponto a se superar, né, ainda, e que está longe, né, de ser superado. E o outro ponto, que o nosso sistema também ele ainda está se esforçando bastante, é entender que ele tem que vender previdência para quem está fora e não para quem está dentro do sistema. Normalmente o dialeto utilizado, o tipo de abordagem, a mídia é para quem já é participante. Aí a gente vai para a linguagem, né? Mas o cara já é participante. A própria palavra participante gera quando a gente às vezes apresenta, o que é participante? Mas você tem que falar para o cara que está lá fora. E o cara que está lá fora são meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Quem está consumindo as plataformas, né? E qual é versus quem é o nosso público, quem eu quero atingir. E aí eu tenho ali o Instagram, que nós já estamos há alguns anos ali, e o público que eu quero atingir no Instagram já é um jovem adulto.
Já saindo dessa parte da juventude, digamos assim, essa galera tá no Instagram. E a galera que eu quero atingir, que eu preciso levar educação financeira pra ele, previdenciária, pra que quando ele entrar no mercado de trabalho, ele não tá mais no Instagram, ele tá no TikTok. Então eu preciso não somente adaptar a linguagem, mas eu preciso saber pra quem que eu tô comunicando, que foi o que você acabou de colocar. E aí é um ponto que me dói quando eu penso no sistema de previdência complementar, porque eu vejo muitas entidades tentando adivinhar o que o meu público tem interesse. E esse é um erro crucial, e eu acho que é básico e que ele não é de entidade, ele é um erro de comercialização, ele é um erro de mercado. Eu não posso adivinhar o que o meu cliente quer, eu preciso perguntar para ele. Nós estamos querendo comercializar sem saber o que o cara quer ouvir. Ou a forma dele ouvir. Exatamente. Então, e isso tem me incomodado muito e eu vejo isso nos programas de educação financeira. Concordo. Você concorda? Concordo. Você concorda? Absolutamente. E eu acho até que, pensando um pouco que você falou, questão de idade, eu acho que a nossa curva de aprendizado é muito mais, não mais fácil, né? Mas eu consigo ensinar mais para um jovem, uma criança ali que tenha 14, 15 anos, está começando a vida dela, do que eu tentar ensinar isso do zero para alguém que tem 40 anos, que já está com família formada, tem diversos compromissos financeiros. Tal. Então, assim, acho que a gente consegue melhor qualificar esse público mais jovem para que ele comece a jornada dele desde o começo e mantenha-se até o final para que se tenha uma renda lá na frente.